Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Temos a oportunidade de estarmos juntos, mesmo que não de forma presencial, mas podemos compartilhar hoje, nesse quinto domingo, quinto final de semana, dentro do período da Quaresma, compartilhar desse momento de meditação na Palavra de Deus, esse momento que queremos também fazer dele o nosso culto deste final de semana. E assim mesmo, cada um aí na sua casa, a gente pode crescer no conhecimento, crescer na fé pela ação do Espírito Santo por meio da palavra. Que Deus guie a gente no nosso coração e na nossa mente nesse momento de culto que nós rendemos a Ele. Iniciamos e realizamos este culto em nome do Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós queremos neste momento falar com Deus em oração e também você pode aí abaixar a sua cabeça e também meditar na oração. Amado Pai Celestial, graças te damos por mais esta oportunidade de estar na tua presença. Abençoa este culto doméstico, fazendo-te presente com a tua bênção. Especialmente neste período da Quaresma, lembra-nos que somos pecadores e que nada merecemos de ti. Lembra-nos também do sofrimento e morte de teu Filho Jesus Cristo em nosso favor, conquistando para nós o teu perdão, a paz, vida e salvação. Agradecemos e te louvamos por este teu imenso amor. Perdoa os nossos pecados e ajuda-nos a viver como teus filhos, resgatados da morte e da condenação por graça de Jesus. Ajuda-nos a sermos bons cidadãos, conscientes de nossos deveres e responsabilidades, para ajudar a promover o amor ao próximo em todos os lugares. Assim, sendo luzeiros neste mundo de trevas. Por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Nós queremos também, neste momento, cantar o hino número 92 do Inário Luterano.
A leitura do Salmo para este final de semana, para o 5º domingo dentro do período da Quaresma, é o Salmo número 130. Salmo número 130, também você pode acompanhar essa leitura da sua Bíblia. Nós utilizaremos a Bíblia Almeida atualizada. Salmo número 130. Cântico de romagem. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Até aqui a leitura do Salmo. Nós também vamos ouvir a leitura do Antigo Testamento para este final de semana. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. A leitura começa no versículo número 1 e segue até o versículo 14. Ezequiel 37, 1 a 14. Leitura que você também pode acompanhar aí na tua casa. Lá diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Assim termina a leitura do Antigo Testamento. Também queremos ouvir a leitura da epístola para este final de semana, registrada na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 1 até o 11. Onde está escrito: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne,
Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Até aqui também a leitura da epístola. E nós queremos cantar em conjunto o hino número 408 do Inário Luterano. Muitas são as tempestades que ameaçam nos tragar, tentações e enfermidades, quanto podem assombrar. Mas o nosso Cristo amado não nos deixa perecer, sempre está ao nosso lado, pronto para socorrer. Nossa fé, Senhor, aumenta para orarmos sem cessar. Quando em meio da tormenta faze-nos a ti clamar, esperando com certeza tua ajuda que nos faz superar dor e tristeza e viver contigo em paz. Queridos irmãos e irmãs, a leitura do Santo Evangelho para o 5º domingo dentro do período da Quaresma é o texto do Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 17 até o versículo 27, e depois do versículo 38 até o versículo 53, texto sobre o qual nós também vamos logo em seguida meditar. E lá diz assim: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Versículo 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo,
encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Assim termina a leitura do Santo Evangelho, e que Deus nos abençoe hoje e sempre no meditar das suas palavras. Amém. É sem dúvida um texto bastante conhecido de todos nós, o texto onde nós temos o relato pelo apóstolo João da ressurreição de Lázaro. E nós temos, claro, sempre muitas coisas bonitas e maravilhosas para a gente meditar a respeito desse texto, a respeito desse acontecimento. A gente está vivendo nesse período de pandemia, onde o coronavírus tem atormentado e tem trazido também muita preocupação e muita inquietação para a vida das pessoas, para o coração das pessoas. E muitas coisas nós ouvimos também nesse tempo, muitos fatos, muitas realidades, mas também muitas suposições. O se está muito presente também em nossos dias. Se fizéssemos assim, se fizéssemos daquele outro jeito, se lá no começo tivessem feito assim, ou não tivessem feito assim. Então o se, especialmente em tempos de sofrimento, em tempos de dificuldade, ele está muito presente nas nossas conversas e até mesmo naquilo que a gente acompanha no dia a dia da nossa imprensa. E aqui, na história da ressurreição de Lázaro, nós temos também o se. Jesus não estava presente em Betânia quando Lázaro morreu. Quando ficou sabendo, demorou ainda 2 dias para ir até lá. E então, quando ele vem se aproximando, Marta vai até ele, e antes que ele pudesse chegar, ela já diz para ele: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Essa também é a expectativa da Marta, talvez também a expectativa da Maria, que ficou em casa, talvez um pouco desalentada. Elas também tinham esse sentimento: Senhor, se o Senhor estivesse, não teria permitido, se o Senhor estivesse, poderia ter curado, enfim. Se Jesus estivesse ali, Marta diz, Lázaro não teria morrido. E assim nós também vivemos a nossa vida, em muitas suposições e em meio a muitos sis. Mas existe apenas o fato.
o se, ele sempre vai fazer parte das nossas inquietações, mas ele sempre vai ser menor do que o fato. O fato é que Lázaro estava morto. O fato é que Jesus não estava lá naquele momento. Mas o fato é que Jesus é Senhor soberano sobre a morte. E é exatamente essa soberania sobre a morte que esse episódio ele também vai nos mostrar. Mas antes disso, Jesus ele conversa com a Marta. E ele vai dizendo para Marta, sondando o seu coração, sondando as suas expectativas e sondando também, de certa forma, a sua fé. Jesus então afirma para Marta: teu irmão vai ressurgir. Essa é a expectativa que ela tinha. Se Jesus estivesse ali, ele não teria nem morrido. Mas Jesus diz: o teu irmão, ele vai ressurgir. Ele vai sair dessa condição de morto. E ela responde: sim, eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição lá no último dia. E Jesus então diz: mas eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E então vem a pergunta de Jesus: Marta, você crê isto? Você crê nisto? E ela responde: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Uma bela confissão de fé da Marta. Jesus, ele recebe, depois de afirmar que ele é a ressurreição e a vida, que ele é Deus soberano sobre a morte, ele recebe da Marta essa confissão de fé. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Nós sempre vamos ter também no nosso dia a dia os fatos. Fatos que muitas vezes são difíceis e são cruéis, especialmente quando envolve a morte. Estamos hoje, como nação, como povo no mundo inteiro, tentando driblar da melhor maneira a morte. Mas muitas famílias enfrentam essa dura realidade. A morte não é uma suposição, não é um si, é uma realidade para muitos. Não só por causa do coronavírus, mas também por causa de tantas outras situações que continuam acontecendo e trazendo junto de si também a morte. E no meio de tudo isso, é muito importante a gente sempre olhar para Jesus, o nosso Salvador, sabendo que Ele é a ressurreição e a vida. É a nossa ressurreição e a nossa vida. É por meio dEle que todos nós temos a esperança de uma vida eterna, temos a certeza de que estaremos no céu junto do nosso Deus. É claro que todas essas questões que envolvem a morte de Lázaro e a sua ressurreição, elas não são definitivas. Lázaro não ressuscitou aqui definitivamente. Lázaro certamente depois morreu de novo. Mas esse momento, ele é para que as pessoas que estavam ali, para que nós também pudéssemos ter a certeza de que Jesus, Ele é Deus soberano sobre tudo. É Deus soberano sobre qualquer coisa que nós possamos enfrentar, e é Deus soberano sobre o nosso grande inimigo, que nos traz tanto temor, que nos traz tanta preocupação e tanto sofrimento, a própria morte. Quando Jesus, ele se prepara para dar a ordem para que Lázaro saísse da sepultura, nós temos Jesus falando com Deus, olhando para o Pai, dizendo: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, ele diz: eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E Jesus então, a partir daí, ele diz: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem, não porque ele, de uma forma
racional e consciente pode obedecer a isso. Afinal de contas, ele está morto. Ele não pode ter nenhuma reação, ele não tem como pensar e dizer: Jesus está me chamando, eu vou levantar e eu vou. Nenhum morto pode fazer coisa semelhante. Não há reação naquele que está morto. Mas a morte é quem obedece. É a morte que está ali naquele momento. E na ordem de Cristo, é ela que presta obediência a Jesus. E ela então sai, deixa o Lázaro, e aí nele então passa de novo a existir a vida. Cristo, com a sua ordem, também coloca a vida de volta no Lázaro, e ele então sai. Numa cena bastante comovente, todo enrolado, com os pés e as mãos atados, enfim, cheio daqueles panos, naquela imagem que nós temos também na mente quando pensamos numa pessoa preparada para a sepultura naqueles tempos. E assim, meus irmãos, diante do fato iminente na vida de todo pecador, que é a morte, diante de tantos sis que a morte traz, que os sofrimentos trazem, nós temos o fato: todos nós somos pecadores e todos nós vamos morrer. Todos nós, se Jesus não retornar antes, todos nós vamos também para dentro de uma sepultura. Mas, assim como Cristo nos prometeu e como nos mostrou aqui, todos nós também vamos sair dela, porque a morte, que traz sofrimento, nosso grande inimigo, não pode resistir ao próprio Jesus, pois ele é vencedor também sobre ela. Jesus não domina sobre a morte simplesmente porque tem poder para isso. Ele domina sobre a morte porque ele venceu a morte. Ele entrou na morte assim como todo mundo e saiu dela vitorioso. Isso sim por causa do seu poder, por causa da sua divindade. Jesus ressuscitou porque ele é soberano sobre ela. Ele retomou a sua vida e agora promete que todo aquele que nele crê também vai ter a sua vida retomada. Mas não porque a pessoa assim pode, mas ele pode. Jesus pode nos dar de novo a vida pelo poder que tem de submeter a si até mesmo a morte. E assim, Maria, Marta, Lázaro, os amigos, todos ficaram felizes. Lázaro, claro, porque retomou a vida. Maria, Marta, seus amigos, porque puderam tê-lo novamente. Jesus mostrou para Marta aquilo que havia prometido a ela. E agora, todos nós podemos viver nessa mesma esperança, de que um dia estaremos, pelo perdão que Jesus nos traz, pela vida que Jesus nos traz com a sua ressurreição, estaremos para sempre com o nosso Deus. E assim, meus irmãos, podemos olhar para Jesus e enfrentar também esse momento difícil. Os sis vão continuar aparecendo, eles vão continuar sendo ditos, mas nós vamos ter sempre diante de nós os fatos. E que esses fatos, alguns serão alegres, outros serão tristes, mas que no meio de todos eles possamos sempre olhar para a nossa grande esperança, Cristo Jesus, o nosso Salvador, sabendo que na vida ou na morte somos do Senhor, somos de Jesus, pois Ele assim nos comprou com o seu santo e precioso sangue derramado lá na cruz, período agora que lembramos na quaresma, a caminhada de Jesus até a cruz ali, seu sofrimento, a sua morte, e depois na Páscoa celebramos a sua ressurreição. Esse corpo ali é entregue, esse sangue ali derramado por Jesus, eles nos trazem perdão, redenção, uma vida eterna. Que isso nos conforte, mantenha o nosso passo firme nesse mundo, em tempos de dificuldade, de ansiedades e incertezas, mas que a certeza do perdão e da graça de Deus em Cristo estejam sempre em nossos corações. Que a gente nunca pense, será que Deus me ama? Que isso seja uma convicção, que isso não seja um se Deus me amasse. Não, Deus nos ama.
nos ama e enviou o seu Filho para mostrar o seu amor. E promete, nos alegra, pedindo que a gente viva nessa esperança, na esperança de uma vida eterna com o nosso Salvador. Temos a certeza de que esses dias vão passar. Não sabemos como nós vamos estar quando eles assim se encerrarem, mas temos a certeza de que eles vão passar. E Deus vai continuar sempre conosco, guiando a cada um de nós, seu povo, guiando a sua igreja e também guiando todo o mundo, conforme a sua graça e conforme a sua grande bondade. Que Deus esteja com todos nós, guiando mentes e corações nesses dias e em todos os dias da nossa vida. Amém. O nosso momento de confissão de fé, nós vamos fazê-lo cantando. No Inário Luterano nós temos o hino 232, que é também uma confissão de fé para ser utilizado também dessa forma no culto, e nós assim então vamos utilizá-lo. Hino 232 do Inário Luterano, e fazemos dessa canção então a nossa confissão de fé. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa a terra e céus, anjos cantam-lhe louvor, tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. E cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu, e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo terno amparador dos que em aflições se veem. Estreou-no bom Senhor, cantem todos seu louvor. Convido a vocês a nos unirmos em oração com a oração geral da Igreja. Amado Deus e gracioso Pai Celestial, Criador e mantenedor de todas as coisas, tanto no céu e como na terra, agradecemos-te pela tua infinita misericórdia em nos preservar neste mundo com tudo aquilo que necessitamos para o corpo e a vida. Te agradecemos pela saúde, pela família, pelos alimentos, pelo trabalho e por tudo mais de que necessitamos e que nós recebemos de tuas bondosas mãos. Também, bondoso Deus, nós agradecemos principalmente por nos teres resgatado do pecado e de todo o mal através de teu Filho Jesus Cristo, que com a sua morte na cruz e a sua ressurreição conquistou plena e poderosa salvação para todo o pecador. Te louvamos por esta obra tão maravilhosa de Jesus na cruz, em nos redimir e salvar da morte e do pecado. Agradecemos-te por nos concederes o Espírito Santo que nos vivifica já em nosso batismo e que nos leva para uma vida eterna junto de Ti nos céus. Também, bondoso Deus, oferecemos a Ti as nossas súplicas pela Tua Igreja espalhada em todo o mundo, para que o Espírito Santo continue a agir mediante a pregação do Evangelho, por meios eletrônicos e também por meio presencial, para que muitas pessoas sejam salvas. Protege e ampara a Tua Igreja em meio às tentações e perigos, que todos os cristãos espalhados pelo mundo sejam guiados no caminho da verdade. Esteja com os pastores que fielmente pregam a Tua palavra, para que possam continuar proclamando a mensagem da salvação em Cristo para todos. Também te pedimos que pela nossa diretoria nacional da Igreja, para que seja amparada por Tua graça e proteção e que possa continuar fiel no seu trabalho e testemunho. Também, bondoso Deus,
Oramos especialmente pelo nosso país, para que todos os governantes trabalhem pelo bem da nação. Concede-lhes sabedoria e enche-os com a tua graça, a fim de poderem servir a população com honestidade e dedicação. Pedimos a tua bênção também sobre todos os governos do mundo, para que possam andar no teu caminho, e assim que tenhamos paz e tranquilidade, mesmo em meio a períodos tão turbulentos em que nós passamos. Olha, bondoso Deus, pela saúde do teu povo, livra-nos de todos os perigos, de todas as doenças e das epidemias. Suplicamos-te em favor dos que estão doentes e entregamos eles nas tuas mãos, todos os que precisam de tratamento em sua saúde, para que possam, segundo a tua vontade, restabelecer a saúde. Pedimos a tua bênção sobre todos os profissionais da saúde, todos os que cuidam e zelam pelos doentes, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, para que tenham condições dignas de trabalho nos hospitais e nos postos de atendimento. Agradecemos-te também especialmente pela vida dos aniversariantes da semana, que te agradecem por completar mais um ano, onde a tua mão protetora e teus cuidados sempre estiveram presentes na vida desses teus filhos. Te pedimos que continues abençoando ricamente a cada um com todo o necessário para viverem neste mundo e principalmente que os mantenha sempre firmes na fé em Jesus Cristo. E tudo mais, bondoso Deus, que nós temos em nosso coração, nós entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Convido a todos vocês para que em conjunto oremos a oração do Pai Nosso e depois pedimos a bênção também em conjunto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Agradecemos a todos vocês que acompanharam conosco este momento de culto doméstico e nós desejamos que Deus abençoe o dia, a semana de cada um e nós possamos nos encontrar em nova oportunidade. Fiquem todos com Deus. Amém.